Olá, nessa aula nós vamos tratar um pouquinho sobre intervenção federal. Nos casos constitucionalmente previstos, poderá ocorrer a intervenção federal quando a União intervém no Estado, Distrito Federal ou ainda no município do território federal. A intervenção estadual é quando o Estado intervém no município. Observe que a única possibilidade de intervenção da União nos municípios se dá quando estes pertencem a um território federal. Em nenhuma hipótese a União poderá intervir em municípios. Memorizou? Quando a intervenção é decretada pelo chefe do Poder Executivo, presidente da República ou governador, esse decreto de intervenção ele será submetido à apreciação do Poder Legislativo, isto é, o Congresso Nacional ou Assembleia Legislativa, e isso no prazo de 24 horas e tem que especificar a amplitude, o prazo, as condições de execução e, se couber, nomeará um interventor. Agora, se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, tem que ser feita uma convocação extraordinária em 24 horas. Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos, elas voltarão, salvo se tiver algum impedimento legal. E existem dois casos em que veremos em que se dispensa esse controle político da intervenção, que é feito pelo Poder Legislativo. A intervenção federal ela pode ser tanto espontânea, o presidente age de ofício, ou provocada. Alguém pede ou ordena ao presidente e ele vai intervir. As hipóteses constitucionais elas estão divididas em 4 grupos. Espontânea, quando o presidente toma a iniciativa da intervenção. Provocada, por solicitação, quando alguém do próprio Poder Executivo ou do Legislativo solicita, isso é, ele pede que o presidente intervenha. O presidente terá a discricionalidade para intervir ou não. Temos também a provocada por requisição. Isto é, quando o Poder Judiciário, STF, STJ ou TSE requisita a intervenção federal. E por último, a provocada por provimento da representação do Procurador-Geral da República. Ele faz o pedido ao STF e, se o STF der provimento, isso é, acatar a representação do Procurador-Geral da República, ele ordenará que o presidente intervenha. E aí minha pergunta, quando teremos uma intervenção espontânea? Ela será espontânea nas hipóteses de manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra, por termo a grave comprometimento da ordem pública e no caso de reorganizar as finanças da unidade da federação, que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos. É lógico, tem que haver um motivo maior para ela não estar pagando. E deixar de entregar aos municípios também receitas tributárias fixadas nela, a Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei. Todas essas hipóteses, em sua maioria, são urgentes. O presidente deve, de pronto, decretar a intervenção. E aí outra pergunta. Quando teremos uma intervenção provocada por solicitação? A intervenção será solicitada no caso de necessidade de garantir o livre exercício de qualquer dos poderes das unidades da federação. Assim, se o governador de algum estado ou Assembleia Legislativa, ou Câmara Legislativa, no caso do Distrito Federal, estiver sofrendo ofensa ao seu livre exercício, esse órgão vai solicitar ao presidente da República que intervenha. Se quem estiver sendo coagido for o Poder Judiciário, a autoridade deverá solicitar ao STF e não ao presidente, e o STF recebe essa solicitação judicial e vai verificar se vai requerer ou não a intervenção. Agora, se o problema for de necessidade de prover execução de ordem judicial ou de uma decisão judicial, a requisição será do STF, do STJ ou TSE nas matérias a eles pertinentes. Lembrando que o não pagamento de precatório, se for justificado, não é caso de intervenção. Diferentemente, se existir a condições de pagamento e houver a recusa do cumprimento do ato voluntário, nesse caso aí, caberia a intervenção. É importante mencionar que cabe exclusivamente ao STF a requisição de intervenção para assegurar a execução de decisões da Justiça do Trabalho ou da Justiça Militar, ainda quando fundadas em direito infraconstitucional. Outra pergunta, quando teremos uma intervenção provocada, dependente de provimento da representação? O Procurador-Geral da República, ele pode usar das atribuições que estão previstas lá no artigo 129, inciso 4 da Constituição Federal. Ele faz uma representação para fins de intervenção, e ela é feita onde? No STF, e ele vai verificar se estão sendo descumpridas alguma lei federal ou algum princípio constitucional sensível.
Ou seja, essa hipótese ocorre por necessidade de prover a execução de lei federal ou ainda assegurar a observância dos princípios constitucionais sensíveis. Este é o caso de ADI interventiva. Não se esqueça dos princípios constitucionais sensíveis, que está relacionado com a forma da república, sistema representativo e regime democrático. Nós temos os direitos da pessoa humana, nós temos a autonomia municipal, a prestação de contas da administração pública, direta e indireta, e ainda a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, que são provenientes de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviços públicos de saúde. Isso, inclusive, essa última frase que eu disse para vocês, foi cobrado na prova da OAB e nós vamos verificar aqui qual foi esta questão que foi cobrada. O Estado alfa deixou de aplicar na manutenção e no desenvolvimento do ensino o mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida proveniente de transferência. À luz desse quadro, algumas associações de estudantes procuraram um advogado e o questionaram se nessa hipótese seria possível decretar a intervenção federal no Estado alfa. Se nós verificarmos aqui na Constituição Federal, no seu artigo 34, nós temos a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para, olha o que diz o inciso 7, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Letra E. Aplicação no mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Isso é o que foi cobrado. Então aqui, no caso, há uma violação dos princípios constitucionais, princípios sensíveis. E voltando às questões, nós temos: a intervenção federal da União no Estado alfa pode ser decretada ex officio pelo presidente da República? Não pode ser decretada ex officio porque a decretação ex officio está prevista no artigo 34, inciso 1, 2, 3 e 5. Essa hipótese está prevista no inciso 7, a linha E. A intervenção federal não é possível. Errado, nós vimos que é possível a intervenção nessa hipótese. A intervenção da União no Estado alfa dependerá de requerimento do Procurador-Geral da República. Perfeito. Nós teremos que ter um requerimento para o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Não é uma violação de lei? Lembra quando nós falamos desse quadro? Para prover a execução de ordem judicial ou decisão judicial, vai ser o STF, STJ e TSE. Agora, para prover a execução de lei federal ou observância dos seus princípios sensíveis, representação do Procurador-Geral da República perante o STF. Então, resposta correta, letra C. A intervenção não será possível, aqui não será possível, está errada. Vamos aproveitar para fazer mais algumas questões sobre intervenção e finalizar esse tópico. Determinado município localizado no âmbito de um Estado-membro da Federação Brasileira deixa de cumprir ordem judicial emanada do Tribunal de Justiça local. Bom, aqui nós temos a questão do Tribunal de Justiça, lá nós tínhamos o STF, quando nós falamos na outra aula, mas segue a mesma regra. Só que o Tribunal de Justiça local, nós vamos ter que não é Procurador-Geral da República, e sim Procurador-Geral de Justiça. Procurador-Geral da República é da Justiça Federal, Procurador-Geral de Justiça é da Justiça Estadual. E nós temos, diante de tal fato, segundo a ordem jurídica constitucional brasileira, assinale a afirmativa correta. O Tribunal de Justiça local poderá, por intermédio de requisição, solicitar ao governador do Estado a decretação da intervenção estadual no referido município, sem necessidade de nenhum tipo de ação direta interventiva? Errado, porque nós necessitamos sim de uma ação direta interventiva no caso de descumprimento de ordem judicial emanada do Tribunal de Justiça. O Procurador-Geral da República poderá ajuizar representação interventiva junto ao Supremo Tribunal Federal? Errado, não é Procurador-Geral da República, é Procurador-Geral de Justiça. E como é o Estado requerendo a intervenção do município, não vai ser decretado pelo Presidente da República. Lembre-se, do Estado para município é o governador. Da União para o Estado, aí sim é o Presidente da República. Se ligue nessas diferenças.
Letra C. O Superior Tribunal de Justiça poderá, por intermédio de requisição do chefe executivo estadual, que é o governador, determinar a intervenção estadual no referido município sem a necessidade de nenhum tipo de ação direta interventiva. Aqui está errado, que nós precisamos sim. Letra D. O Procurador-Geral de Justiça, correto, poderá ajuizar ação direta interventiva estadual junto ao Tribunal de Justiça local, que, julgando-a procedente, autoriza a intervenção estadual no referido município a ser decretada pelo governador de estado. Lembre-se, aqui é o princípio da paridade, semelhança com a área federal. Então, a União, nós teríamos o STF, no estado nós temos o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Na União, nós temos o Procurador-Geral da República. No Estado, nós temos o Procurador-Geral de Justiça. Resposta correta, letra D. Pegou? Pegou a diferença que nós temos que analisar? Então, vamos fazer outra para ver como é que estamos. Determinado governador do Estado, inconformado com decisões proferidas pelo Poder Judiciário local, que determinaram o fechamento de diversos estabelecimentos comprovadamente envolvidos com ilícitos, isso aqui deve ser junto, teve um erro aqui, decidiu que os órgãos estaduais a eles subordinados não cumpririam as decisões judiciais. Então, o governador determinou que não seriam cumpridas as ordens judiciais. Alegou que os negócios desenvolvidos nesses estabelecimentos, mesmo sendo ilícitos, geravam empregos e aumentavam a arrecadação do Estado, e que o não cumprimento das ordens emanadas do Poder Judiciário se justificava em razão da repercussão econômica que o seu cumprimento teria. Olha que o governador não cumprindo decisões judiciais. Das ações a seguir, assinale que se mostra consentânea com a Constituição Federal. A. O presidente da República, após a requisição do Supremo Tribunal Federal, decretará a intervenção federal, dispensado, nesse caso, controle pelo Congresso Nacional. É isso mesmo. Aqui é uma observação, uma exceção do próprio artigo 34. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Isso aqui nós já mencionamos. E temos aquela tabelinha que diz que para prover a execução de ordem ou decisão judicial, poderá ser feita uma requisição do STF, do STJ ou do TSE. Aqui a coisa é tão séria que não há necessidade do controle do Congresso Nacional após requisição do STF. Letra B. O governador do estado, tendo por base a inafastável autonomia concedida aos estados em uma organização federativa, está juridicamente autorizado a adotar o indicado posicionamento. Não, nesse caso aqui é uma exceção, não é o governador do estado, e sim o presidente da República. O presidente da República poderá decretar a intervenção federal se provocado pelo Procurador-Geral da República e com autorização prévia do Congresso Nacional, que exercerá um controle político. Errado, nós não necessitamos do Congresso Nacional, e conforme o quadro aqui, somente no caso para prover a execução de lei federal ou de observância dos princípios sensíveis é que há necessidade de representação do Procurador-Geral da República perante o STF. No caso, para prover a execução de ordem ou decisão judicial, basta a requisição. Na letra D, o Supremo Tribunal Federal, prescindindo, ou seja, dispensa de qualquer atuação por parte do presidente da República, determinará ele próprio a intervenção federal que será posteriormente apreciada pelo Congresso Nacional. Totalmente errado, porque é necessário o decreto do presidente da República, mesmo havendo a requisição do Supremo Tribunal Federal. Resposta correta, letra A. Vamos tentar mais uma aqui para finalizar o bloco. O Instituto da Intervenção é de extrema excepcionalidade, razão pela qual restam minuciosamente delineadas as hipóteses na Constituição da República Federativa do Brasil. Assinale a opção que contempla, à luz da Constituição, hipóteses corretas de intervenção. O Estado X, sob o pretexto de celeridade e efetividade, vem realizando somente
contratações diretas sem aplicação da Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos, Lei 866 de 93. Nessa situação, poderá a União intervir no Estado X para prover a execução de lei federal. Essa é a exceção que nós já acabamos de falar. O artigo 34, inciso 6, prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Observem que eles gostam de cobrar isso da gente. Então, nesse caso, resposta correta, letra A. O município Y, localizado no estado Z, não vem destinando nos últimos 6 meses o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção das escolas públicas municipais, sob o fundamento de que a iniciativa privada realiza melhor ensino. Nessa hipótese, tanto a União quanto o Estado Z, à luz da Constituição, poderão intervir no município Y para garantir a aplicação do mínimo exigido da Receita Municipal na aludida manutenção. Temos 2 erros. Primeiro, que a União não pode intervir em município, a não ser que seja município do território federal. E aqui não são 6 meses, são 2 anos. Na lei, se a gente pegar a lei aqui, ela vai mencionar isso. Suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. Letra C. Nos casos de desobediência à ordem ou decisão judiciária, a decretação de intervenção independe de requisição judicial? Errado. Olha o quadro que nós temos. Para prover a execução de ordem ou decisão judicial, nós temos requisição. Para prover a execução de lei federal ou os princípios consensíveis, nós temos representação. Para garantir o livre exercício do Poder Judiciário, nós temos requisição. Para garantir o livre exercício dos poderes executivos e legislativos, nós temos uma solicitação. Fique atento com esses detalhes, que isto é cobrado de vocês. Vocês estão vendo nas questões que nós temos. Faz um print dessa folha aqui e coloque na parede para começar a memorizar. Então essa também está errada. Letra D. O município Z, em razão de problemas orçamentários, em 2013, decidiu excepcionalmente pela primeira vez na sua história não realizar o pagamento de sua dívida fundada. À luz da Constituição Federal, poderá o Estado W, onde está localizado o referido município, intervir no ente menor para garantir o pagamento da dívida fundada. Então aqui nós teríamos que olhar se tem 2 anos, como mencionado aqui. Isso aqui foi em 2013, a prova foi em 2014, então nós só tínhamos 1 ano. Então essa também não seria a resposta. Resposta correta, letra A. Espero que tenha gostado sobre intervenções. Assista a aula novamente, faça anotações, comente. Se tiver dúvida, encaminhe para a gente uma pergunta que nós iremos responder o mais rápido possível. Um grande abraço e até o próximo bloco.